Celita Gize da Luz, Comitê de Relacionamento às Agências Reguladoras. Assunto: solicitação de informações referentes ao atendimento no município de Vargião, com a alteração de agência para distrito operacional, pela ARES, através do ofício número 741/2020. Prezada, em resposta ao ofício número 741/2020, emitido pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, temos a informar o que segue. 1. Apontamentos do agente regulador. A ARES vem, através do ofício número 741/2020, solicitar as seguintes informações referentes à alteração da categoria da agência da Casan no município de Vargião para distrito operacional, considerando o requerimento encaminhado à ARES por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Vargião. Face às mudanças ocorridas, informar como se procederá aos atendimentos a partir desta alteração. 2. Manifestação da Casan. O município de Vargião possui atualmente 773 ligações de água e, conforme a nova estrutura da Casan, é enquadrado como sistema de pequeno porte, sendo reclassificado como DOP, Distrito Operacional da Agência de Ponte Serrada. Os funcionários antes lotados na agência de Vargião foram mantidos para atender o DOP, porém a estrutura de pessoal e equipamentos da agência de Ponte Serrada fica à disposição para apoio nas situações mais complexas de Vargião. O DOP de Vargião conta também com o apoio técnico da Gerência Operacional da Superintendência Regional do Oeste, lotada em Chapecó. O atendimento comercial é feito presencialmente no escritório localizado junto à Estação de Tratamento de Água de Vargião, além dos canais de atendimentos disponíveis, como Central de Atendimento 0800 643 0195 e aplicativo da Casan, portal e-Casan. Casan Comunicação Interna. Com os cordiais cumprimentos, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos no que for necessário. Atenciosamente, Daniel Domingues. Engenheiro Daniel Domingues Scharf, Superintendente Regional de Negócios do Oeste, SRO. Engenheira Aline Subrosa Pedroso, Superintendência Regional de Negócios do Oeste, SRO. Obrigado, vereador Edivaldo. Passo agora para a palavra livre. Da bancada do PP, convido a vereadora Terezinha Lorenzetti para fazer uso da palavra. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha através das redes sociais. Na reunião anterior, na segunda-feira, estive nessa tribuna e falei que buscaria, junto ao deputado Altair Silva, uma emenda para que servisse para a construção, para auxílio da construção da piscina térmica. Assim o fiz, entrando em contato com ele, e ele já colocou uma emenda de R$100 mil para a saúde para o ano que vem, servindo então, contribuindo para a construção da piscina térmica, que é um projeto que está para ser efetuado. Também as emendas de 2018, as emendas impositivas, elas não foram pagas o ano passado. Estão sendo pagas até o dia 15 desse mês. E nós tínhamos uma emenda do deputado Silvio Drevek, do PP, de R$100 mil para a manutenção e reforma do Colégio Fortunato Daniele. Essa emenda, então, ela vai ser paga agora até dia 15 desse mês. Veio atrasada, mas veio, né? Então, é importante. Demorou
demorou 1 ano e pouco, 2 anos, mas ela chegou, então, para contribuir com aquilo que é necessário para o município. Ouvindo o vereador Edivaldo falar da Casan, então não foi o que a Casan nos passou daqui, que haveriam 945 ligações hoje. Pelo que a Casan consta, ela tem registrado 743. Então, estamos distante daquilo que hoje a Casan preconiza, que é 1.000 ligações. Nem com os loteamentos novos estamos próximos de ter 1.000 ligações. Então, estamos com dificuldade mesmo, porque não voltaremos a ser uma agência, e sim um posto operacional. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, colega vereadora Terezinha, pelas suas colocações. Passo agora para o plenário. Neste momento, então, abrirei um espaço ao secretário municipal de saúde, Alain Felipe, e também para o Dr. Marcos, para expor sobre o aparelho respirador adquirido pelo Poder Público que está instalado na Associação Hospitalar de Varjão. Então, quero aqui nesse momento, senhor Alain, pode fazê-lo na tribuna, e após o Dr. Marcos, também vai fazer uso técnico, explicar uma explicação técnica daquilo que vem sendo feito no nosso aparelho hospitalar. Alain, então, fique bem à vontade, você vai fazer a parte como o secretário e o doutor Marcos como doutor a parte dele. Tá? Estipulado uns 15 minutos, se for possível, né? E se ficar dentro se passar um pouquinho também não teria problema não, tá? Ok? Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Então, como o presidente falou, a gente veio aqui para fazer alguns esclarecimentos a respeito de alguns questionamentos e algumas colocações feitas pelo vereador Elielson na sessão passada. Vou ser breve, senhor presidente, vou falar algumas coisas, vou passar a parte técnica para o nosso diretor técnico da nossa unidade de saúde, e também ele é diretor técnico da nossa associação hospitalar. Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer um esclarecimento a respeito de uma afirmação que o nobre vereador falou, que, segundo ele, passaram essa informação de que haveria uma pessoa do nosso município fazendo uso do equipamento respirador fora daqui. Não é de nosso conhecimento. Se essa pessoa existe, não passou pelo nosso sistema, talvez procurou por conta própria ou não passou nem pela nossa atenção primária e nem pela associação hospitalar. Então, o senhor reveja suas fontes, que eu acho que estão sendo um pouco... Não desconheço essa pessoa. Onde ele fala da questão da UTI cadastrada. É evidente que nós não temos uma UTI cadastrada, porque uma UTI não se resume a um equipamento respirador. São mais de 21 equipamentos que necessita para habilitar um leito de UTI. E não habilita um leito só por hospital. Precisa ter mais do que um leito para fazer a habilitação. E não são feitas com protocolos, são feitas com portarias. Foi citado pelo senhor na reunião passada. Quando o senhor fala de profissional de UTI, que nós não temos médicos profissionais de UTI, realmente nós não temos nenhum médico intensivista, que é o médico que responde tecnicamente pelo leito da UTI. Mesmo porque é inviável e também não se resume a um médico. São enfermeiras, são técnicas de enfermagem, são vários outros profissionais que dependem para conseguir manter o funcionamento. Enfim, lá onde o senhor fala que não temos pessoas para operar o aparelho, nobre vereador, eu acho que nem eu, nem o senhor prefeito,
nem o meu diretor técnico, ninguém da minha equipe está brincando de fazer saúde aqui no município de Vargem. Nós não estamos brincando com a população e não estamos brincando de fazer saúde, nós estamos fazendo saúde, porque nós somos referência em várias coisas, inclusive na atenção básica e especialidades também. Nós não estamos brincando, nós estamos fazendo a coisa acontecer. Então, lá onde o senhor diz que nós temos a faca e não temos o açougueiro, o senhor se equivoca mais uma vez. Temos sim a pessoa que faz a operação do aparelho, porque ninguém está brincando aqui nessa cidade de fazer saúde, nós estamos fazendo saúde de verdade. Os atendimentos de urgência, emergência, enfim, que esse equipamento pode atender, eu vou deixar para o nosso diretor técnico que vai fazer a explicação. Eu vou então passar para ele, nobre presidente, que ele vai passar a parte mais técnica. E quero agradecer ao senhor por ter nos convocado para fazer essa explicação, para que a nossa população saiba a realidade do que a gente está fazendo e do compromisso que a gente tem com o nosso povo. Aqui, para mim, fica bem claro, senhor presidente, a intenção realmente é atacar o governo, atacar a administração, atacar o sistema. Não é outra, é só isso. Me disseram, uma pessoa me disse, isso é um absurdo, sinceramente. Eu, quando ouvi ele falar que nós temos a faca e não temos o açougueiro, eu não tenho nenhum profissional açougueiro dentro do meu sistema. São pessoas que eu confio a vida a eles. Foi infeliz na sua comparação. Compare com qualquer outra coisa, menos com um açougueiro. Senhor presidente, eu vou parar, porque fiquei indignado, achei um absurdo um vereador falar tais bobagens, vou falar bobagem para não dizer outro nome de coisa, de dizer que a gente compra um equipamento e não tem gente para operar. Isso é um absurdo. Devia procurar e se informar melhor as suas fontes, que são fracas e mentirosas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário Alain. As suas colocações seriam isso, então. Agora, nesse momento, abro espaço para o doutor Marcos para fazer a parte técnica desse trabalho. Está com a palavra, doutor Marcos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores aqui presentes. Eu vou contextualizar um pouquinho, né? Eu preciso me estender um pouquinho mais para a gente conseguir explicar certo como que isso acontece, o que está, né, se passando após essa colocação que aconteceu na última reunião aqui, né? Então, em nosso hospital, né, a gente vem se renovando a cada dia, muito antes da pandemia começar, né? A partir do momento do início da pandemia e com toda a escassez de materiais, de equipe médica, de funcionários, de enfermeiros, que a gente já havia previsto isso, né? A gente acabou focando para a aquisição de insumos úteis para o dia a dia de nosso trabalho mesmo, né? Enfim, para combater essa pandemia que estava anunciada há 10 meses atrás, né? A partir disso, então, surgiu a ideia de adquirirmos medicamentos, materiais de proteção, que são EPIs, né? Montar novos ambientes controlados para a infecção, novos fluxos de atendimento, tanto em nosso hospital quanto em nosso posto de saúde, e também, devido a essa doença acometer principalmente a função respiratória em suas formas mais graves, a aquisição de um respirador para o nosso município, né? Eu deixo claro a função básica de um respirador, que acho que não posso nem chamar de básica, que é respirar para o paciente, né? Então, o respirador faz basicamente isso, ele respira por nós, né? É uma máquina que faz isso. O que leva um paciente a utilizar esse respirador, né? Temos alguns critérios clínicos e laboratoriais que a gente acaba utilizando para lançar mão desse procedimento, né? Quando o paciente se encontra, por exemplo, num caso COVID, em uma insuficiência respiratória franca, né, que não respondeu aos medicamentos utilizados na emergência no tratamento inicial, esse paciente é eletivo para ser realizada uma intubação orotraqueal, que é a colocação do tubo, que todos estamos vendo, enfim, em meio a essa pandemia, né? A partir disso, esse paciente é sedado, né, e colocado para respirar no respirador, né? Então, essa é a função básica dele.
Então, a partir da intubação que o respirador passa a fazer parte, né? Então, a partir de um caso severo que ele passa a ser utilizado. Antes desse respirador chegar ao nosso município, a gente conseguiria e conseguimos outras vezes fazer uso de intubação, de atendimento grave, enfim. Porém, nós tínhamos que lançar mão de um dispositivo que é amplamente utilizado, inclusive até hoje, em grandes hospitais e em hospitais menores, que é um dispositivo que se chama bolsa válvula máscara, né? Esse dispositivo ele é acoplado ao tubo do paciente para que quando se pressiona, saia o oxigênio do torpedo de oxigênio e vá para o pulmão. Porém, esse é um dispositivo manual, que depende da atuação humana, né? Tanto do médico, quanto da enfermeira, quanto das técnicas, enfim, da equipe que está na sala de emergência. E ele não é tão eficaz e tão efetivo como o respirador. O respirador eu coloco na configuração dele que eu quero 300 ml, 350 ml de ar em cada inspirada e ele vai fazer isso, ele vai cumprir, né? O ser humano não. O ser humano, se eu acho que eu estou fornecendo 300, daqui a um pouco eu estou cansado, eu estou conversando, eu estou, né, estimulando, porque às vezes a gente fica com esse paciente na emergência 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, em alguns casos já chegamos a ficar 2 horas mantendo o paciente ventilando em nossas mãos, né? Então, a importância do respirador nesse momento, primeira, é fornecer segurança para o paciente, né? De saber que a gente não está causando nenhum mal para ele na questão da ventilação, de não estar causando um barotrauma, que a gente chama, que é uma lesão pulmonar por daqui a um pouco um excesso de oxigênio inspirado, de ar ventilado para o pulmão. E outra é a proteção da equipe, porque ele ventila um paciente em um sistema fechado, né? O que é um sistema fechado? É aquilo que eu expliquei, o tubo está aqui no pulmão do paciente, na traqueia, ele sai, eu acoplo o respirador, ele está fechado e ele vai para o respirador. No realizar o dispositivo bolsa-válvula, a gente acaba exalando aerosol em toda a equipe que está próxima a esse paciente e em toda a equipe que vai atender o próximo paciente que vai chegar. Então, por isso que o bolsa-válvula máscara, esse dispositivo, está sendo contraindicado quando se tem o dispositivo respirador disponível, né? Porque a gente acaba não contaminando a sala e não contaminando os pacientes e os próximos profissionais que vão atender os próximos pacientes, né? Quanto ao leito de UTI, realmente não temos leito de UTI cadastrado aqui em nosso município, né? Como a secretária ela comentou, não existe essa possibilidade nem essa pretensão, né? Nós somos uma instituição pequena, séria, de boa resolutividade de casos, de média e pequena complexidade, né? Para casos de alta complexidade, necessitamos de hospitais de apoio, que são chamados hospitais de referência, tá? Porém, isso não significa que não estamos habilitados a atender os casos graves aqui em nosso hospital. O atendimento inicial, chamado de atendimento primário, seja ele em Covid ou em caso de acidente, infarto, AVC, enfim, todos os casos que inclusive aconteceram recentemente em nosso município, ele é tão fundamental e tão importante quanto o segmento no hospital de referência depois, né? Então, esse atendimento aqui é cada vez mais incentivado pela nossa equipe, por treinamentos, enfim, para a gente conseguir manejar o paciente, estabilizar e dar o destino dele depois, né? Então, vou focar rapidinho nos casos do Covid para a gente entender, então, essa importância do respirador aqui, né? Atualmente, nós temos leitos de UTI lotados, né? Temos boletins e boletins que chegam a cada dia, que nos assustam cada dia mais. O vereador Edivaldo comentou na última reunião, se eu não me engano, ou na penúltima, sobre isso também, né, que era uma coisa que vinha preocupando. No boletim do estado de ontem, temos 90% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado, né, chegando a um total de 15 hospitais sem nenhuma vaga na UTI. E entre esses hospitais, inclui-se o Hospital Regional São Paulo, aqui do nosso lado. Nossa primeira referência é sempre ali. E se hoje nós precisarmos mandar um paciente para lá, não temos vaga, né? Então, a partir desses dados, é bem possível todos concluírem a dificuldade que a gente tem de manejar esses pacientes na hora de um transporte, né? Na hora de receber esse paciente, estabilizar esse paciente, identificar o que está acontecendo, definir se ele vai ser transportado ou não, se ele precisa de um atendimento de alta complexidade ou não, para depois a gente fazer essa transferência. Para primeiro, achar essa vaga, que hoje em dia não está fácil encontrar, para depois a gente fazer a transferência, né? Então, a grande dificuldade
nessa questão da vaga depois de se encontrar a vaga, é o transporte. Foi uma coisa que, na hora da aquisição desse aparelho, a gente também prestou muita atenção. Porque o que acontece? O SAMU, que é o nosso principal meio de transporte de pacientes graves, né? Ele tem uma UTI móvel, ele tem um respirador dentro da ambulância, e o SAER, que é o modo aéreo, né? Eles são os nossos principais meios de transporte. Porém, eles estão tão sobrecarregados quanto todo o sistema de saúde nacional, né? Então, na hora que temos uma emergência aqui no município, a gente não consegue ligar para ele, tem ambulância, tem um helicóptero na base lá nos aguardando para que ele venha até aqui e faça esse transporte ao paciente, né? Por isso, muitas vezes o paciente acaba ficando com a gente aqui 20 minutos, 30, 40, 50. Se tudo der certo, leva 40 a 50 minutos para essa ambulância, para esse helicóptero chegar e o paciente começar o transporte dele para o hospital de alta complexidade. Então, nesse ponto que eu gosto de frisar bastante a importância de termos esse respirador aqui. Enquanto tudo isso que eu citei, atendimento, ligação, colocar no sistema de regulação, é tudo informatizado e é tudo a gente que tem que fazer, tem que ligar, tem que fazer. Enquanto tudo isso acontece, o paciente grave está na emergência, entubado, sedado, no respirador, seguro, né? Então, essa é a maior alegria que temos de dizer que temos um respirador aqui. A gente ainda não utilizou, espero não utilizar. É mais ou menos uma comparação como o seguro, né? A gente gosta de ter, mas espera não usar. Então, a mesma coisa aqui, a UTI que vai ser referenciada, ela também vai ter o respirador, mas a gente tem aqui, para caso precise, esse respirador possa ser usado, inclusive num transporte. Ele é um aparelho portátil, né? Foi uma coisa que a gente gostou de frisar, para que, se num momento que não consigo esperar SAMU, não consigo esperar SAER, não consigo esperar outros meios, eu posso desacoplar esse monitor, esse respirador do local e com os dois equipamentos colocar em nossa ambulância, que inclusive estamos adquirindo mais uma, né? O secretário comentou, para fazer esse transporte até o hospital de origem, até o hospital de referência, né? Então, essa é uma segurança muito grande para todos nós. Já estou finalizando aqui, mas gostaria de frisar mais uma vez a questão do manejo desse paciente, né? Que todo médico formado, ele passa pelos estágios de clínica médica e UTI, né? E nesses estágios, ele maneja o respirador, ele maneja os pacientes, né? Eu falo por mim agora, eu estou fazendo plantões na UTI Covid em Xanxerê, né? Já fiz alguns, faço, nos meus poucos dias de folga à noite, acabo também tentando conciliar algumas coisas lá, né? Por dois motivos especiais, assim. Um deles realmente é a experiência, né? Como a gente não faz isso todo dia aqui, é bom a gente fazer lá, né? Porque lá a gente tem uma UTI, tem tudo funcionando, então a gente faz isso por 12 horas ininterruptas, né? E por um outro motivo que acho que ninguém esperava passar por uma pandemia nesse momento, né? Em toda a nossa vida, espero que seja a última, né? Mas a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Temos muita história triste para contar dessa pandemia, mas temos muita coisa boa acontecendo e muita história feliz de aprendizado, de pessoas que se recuperaram, inclusive munícipes nossos, né? Que acabamos atendendo lá num dia de plantão, que conversamos, que estava saindo da UTI naquele dia, inclusive, e que está aqui entre nós até nos dias de hoje, né? Então, essa é uma das questões que eu gosto de reforçar, por que a gente está fazendo esse plantão lá, né? Que às vezes a gente acha que é arriscado, que é difícil, que é se expor, mas nós estamos todos expostos, né? A gente hoje em dia tem muito caso na cidade, eu reforço bastante os cuidados, né? Aproveitar o espaço, senhor presidente, reforçar o cuidado do álcool, da máscara, né? Os cuidados que eu acho que tem que ser bem fixados para todos os pacientes e todos os munícipes, porque há 10 meses a gente escuta isso e há 10 meses as coisas não param de acontecer, né? Então, é de extrema importância. Hoje estamos com 117 casos confirmados em nosso município, 101 pacientes recuperados, 14 pacientes ativos e, infelizmente, 2 óbitos, né? Eu finalizo aqui, então, dizendo que espero não precisar usar o respirador em nosso município, seja para casos Covid ou para qualquer outro caso que eu citei anteriormente, né, que a emergência pode demandar. No momento da reunião passada, realmente não tínhamos nenhum paciente em ventilação mecânica de nosso município, né? Porém, se algum dia qualquer munícipe precisar,
Estamos habilitados, treinados e prontos para utilizá-lo até que a conduta final ao paciente seja estabelecida. Né? Obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido, vereadores, e tenho a convicção de que a nossa maior alegria é ajudar ao próximo. Não tem alegria maior do que ver, após situações graves acontecerem, doenças graves, um ser humano retornar alegre, agradecido e feliz com o seu trabalho, sabendo que você e toda a equipe de atendimento fizeram a diferença na vida dele. Saibam que as portas de meu consultório, de casa, do hospital, de nosso hospital, estarão sempre abertas para sanarmos dúvidas como essas citadas e evitar turbulências desnecessárias em um momento já bastante conturbado de nossa humanidade. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa semana. Obrigado. Obrigado, Dr. Marcos. Nesse momento, eu deixaria aberto uns minutinhos. O Dr. Marcos, se me permita, eu deixo aberto uns minutinhos para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para esclarecer. Fica bem à vontade. Vereador Eliasson. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Dr. Marcos, muito obrigado, muito sábio as suas palavras, o esclarecimento que você fez. E eu fiz esse questionamento na sessão passada, até o exemplo que eu usei da açougueira e a faca, não é para denigrir a imagem do médico, certo? Então, vou dizer, o carro sem o motorista, certo? O operador de máquina sem a máquina, não é para denigrir o profissional. O que eu quero dizer assim, que algumas pessoas que eu conversei me disseram que para fazer uso desse respirador nesse momento do Covid, lá, diz que tem que ser um profissional que trabalha lá. Então, assim, infelizmente, como eu falei com o senhor pelo WhatsApp também, nós conversamos, né? São pessoas relacionadas à saúde, isso que me deixa preocupado, entendeu? Fica uma coisa assim. Então, esse esclarecimento que eu pedi é até porque é legal que a população saiba a finalidade de tudo isso, o que pode ser feito, como o senhor falou aqui, os atendimentos que pode ser feito com o aparelho. Que nem eu falei, eu repito, eu fui um que ajudei e bati muito nessa tecla. Acho que é importante, só que assim, acho que, como eu falei aqui, tem que separar as coisas. Se acontecer hoje um caso de Covid, doutor, será encaminhado para o suporte, não é? Praticamente é isso que vai acontecer. Não. Acho que você não entendeu qual paciente que será encaminhado. Não, um exemplo, um que se agravar, entendeu, doutor? Ele vai ter que fazer uma ressonância, uma tomografia e tal, vai ter que fazer esse procedimento fora daqui, não é isso? São pouquíssimos pacientes que se agravam, certo. Né? São pouquíssimos pacientes que se agravam. O objetivo do respirador aqui em relação ao Covid, estritamente, é esse que eu citei. É realmente a gente manter o paciente aqui confortável, a ponto de a gente achar essa vaga, que hoje em dia não está fácil achar, né? Como falei agora, nesse momento. Se precisarmos hoje transferir alguém, o hospital de Xanxerê está cheio, e isso não depende de nós, né? Por isso que eu tive que fazer uma explicação um pouquinho maior, para vocês entenderem todo o fluxo de transferência de um paciente. Não é simplesmente eu achar esse paciente A será transferido para Xanxerê, o B será para Chapecó. Não é assim que funciona. Nós temos uma central de regulação, onde eu passo todo o caso para eles, o médico que está lá do outro lado retorna para mim dizendo, Xanxerê não tem vaga, doutor, vai ter que ser em São Miguel. Daí São Miguel, daí eu ligo para o SAMU, daí o SAMU me orienta, e em todo esse tempo, que foi que eu citei, 50 minutos, 1 hora, esse paciente vocês têm que lembrar que está na emergência, e ele está sendo ventilado, e ele está sendo assistido por toda a equipe e pelo respirador. Certo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas acham assim, doutor, que eu estando mal, eu vou sair daqui, vou estar ali, vou ficar ali, não vou, entendeu? Não, nosso hospital, como eu falei, é um hospital de pequena e média complexidade. Quando a gente precisar de um atendimento maior, seria imprudente, né? A gente acabar deixando o paciente. Isso que eu quero dizer, as pessoas, é isso que muitas pessoas falam, sabe? Dizendo assim que se precisar, Xanxerê está lotado, Chapecó está lotado. Mas se der algum problema mais grave, né? Caso que nem o senhor falou, tomara que não precise. Ótimo, né? Eles acham que vão ficar aqui, não vão ser internados em outros hospitais. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque teve declarações aí das pessoas que disseram que nós tínhamos, por causa do respirador, essa condição. Entendeu? Por isso que
eu toquei nesse assunto. Sim. Porque é legal esclarecer para eles que vai me dar Covid, vai 70% dos pulmões, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu vou ter que sair. Sim. É nessa situação que eu queria. De repente, algumas palavras não ficaram bem explícitas assim para entender, mas é nesse sentido. De interpretação, né? Errada, alguma coisa. Não, mas é que eu digo no mais grave, né? Tomara que não tenha, que nem o senhor falou. Mas no mais grave, essas pessoas vão ter que ser encaminhadas para algumas. Sim, né? Como não só no Covid, né? Como em todos os casos, né? É isso daí. Alta complexidade, deixar aqui. Isso seria aí. um erro médico, inclusive, né? Deixar um paciente que teria que estar aqui. Certo, mas eu entendo. Compreendo. Entendeu? Então, nesse sentido, eu quero dizer que tem muitas pessoas que dizem assim, eu ficando assim, meu estado ficando grave, entendeu? Eu vou ficar aqui porque nós temos um respirador. Então, isso que eu quero dizer, não é só o respirador, o pessoal... E muitas pessoas falaram que nós temos uma UTI em Vargião. Entendeu? As pessoas falaram isso em volta. Ponte Serrada, eu fui 2 vezes a Ponte Serrada, as pessoas disseram bem assim para mim, que legal, Vargião tem uma UTI agora. Entendeu? As pessoas acham ou pensam por causa do aparelho. Foi isso que eu citei aqui. Entendeu? Porque as pessoas de repente vão ficar sabendo só na hora que realmente precisarem, né? Sim, exato. Por isso que eu preferi fazer essa introdução e essa explicação toda técnica, né? Para realmente entenderem que o que vai acontecer, tomara que não aconteça, mas o que vai acontecer em casos graves, né? De alta complexidade. Muito boa mesmo. Obrigado, doutor. Valeu. Obrigado, vereador Elielso. Vereador João. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para o doutor, já que ele está aqui, agradecer, né, doutor, também pelas suas explicações. Ficamos felizes de receber nessa casa. Obrigado. Fiz uma pergunta para o vereador Divaldo e acho que nós não soubemos ali responder, né? Perguntar para o doutor. O pessoal me pedia muito, assim, o pessoal que frequenta piscinas, aquela aglomeração de gente, tem possibilidade, às vezes, se a pessoa tiver o corona, passar pela água ali? Não, pela água é difícil, né? Eu acho que a principal preocupação de quem frequenta um ambiente com muitas pessoas é o contato próximo, né? Independente de passar pela água, ou passar pelo ar, ou passar por qualquer outro ambiente, né? Qualquer outro meio de contato, as pessoas que estarão próximas poderão passar com muito mais facilidade conversando, né? Do que pela água, né? Então, realmente o que a gente tem que evitar é isso que eu falei no finalzinho aqui, né? São aglomerações, né? Tentar o distanciamento social, a gente sabe, não é fácil, né? É difícil a gente falar e a população entender isso e não se cansar, mas ao mesmo tempo nós temos, acho que todo mundo hoje já conhece alguém que pegou o Covid, que ficou ruim com o Covid e que inclusive perdeu familiares por Covid, né? Então é uma doença avassaladora, triste, que preocupa, grave e que a gente tem que realmente vencer esse cansaço de evitar algumas coisas, né, para que realmente tenhamos sucesso no combate. Obrigado, doutor, suas palavras, ficando agradecido, tá? Valeu, João. Fiquemos com essa dúvida esses dias, digo, aproveitar que o doutor está aí, né? Vamos aproveitar o gancho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João. Só lembrando os colegas vereadores, eu esqueci, falha minha até, de não ter falado que o assunto hoje ele é específico em cima disso, tá? Se alguém tiver uma outra pergunta fora disso, eu diria para deixar para uma outra oportunidade, tá? Hoje vamos trabalhar em cima do respirador, no que foi protocolado no dia de hoje, ok? Vereadora Idete. Eu vou fugir do assunto, então, né? Mas boa noite, então, a todos, né? Encurtando a conversa, eu realmente quero agradecer ao doutor Marcos, a toda a equipe do Hospital de Vargião, que realmente a gente tem aqui um atendimento fora de série. Não é Xanxerê, não é Chapecó, nem nada. Aqui a gente é visto com olhos humanos mesmo. Quando a gente sai daqui, não é que a gente não é bem atendido, a gente é bem atendido, mas lá a gente é um a mais, porque é muita gente, né? Então aqui a gente tem um carinho, eu que passei por muitas dificuldades, aproveitando a ocasião que a gente não se encontrou mais, né? Espero não precisar por enquanto, né, doutor, porque já fui bastante, realmente agradecer ao senhor e toda a equipe do hospital. O carinho, o atendimento do Hospital de Vargião, não tem nada que pague isso. Seria só isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, colega vereadora Idete. Então, doutor Marcos, também quero aqui deixar registrada a minha gratidão que nós temos quanto à nossa equipe de saúde aqui de Vargião, né? Como muito bem dita pela vereadora Idete,
Varjão é referência. Isso eu falo, cansei de falar e continuo falando as mesmas palavras. Uma pena que, às vezes, pessoas que não vão buscar conhecimentos revertem a situação. O que aconteceu com o nosso colega vereador Ilhéus hoje, com certeza não partiu dele, mas sim de pessoas terceiras. Inclusive, acredito eu que até tem envolvimento na área da saúde. Né? Vai e questiona ele, coloca coisas que não tem nada a ver com aquilo que acontece aqui dentro do nosso município, da saúde do nosso município. O secretário Alain colocou muito bem a situação, né? Eu também fiquei muito abismado com isso, porque eu também faço parte na administração. Eu sempre disse que o que é feito de bem, de bom do município, eu estou junto, e se tiver erro, eu estou junto da mesma forma. Né? Então, na segunda-feira, quando o vereador Elias fez esse questionamento, me deixou muito preocupado. Sinceramente, fiquei muito preocupado com isso. O que a população pensaria no extremo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Né? Então, me preocupei muito. Na terça-feira, já entrei em contato com a secretária, o nosso doutor José, para ver uma forma de nós poder esclarecer aqui nesta casa no dia de hoje. Então, a gente oficializou o secretário Alain e o doutor Marcos para chegar até aqui nessa casa, não só para nós, colegas vereadoras e colegas vereadores, essa explicação, mas para toda a população varjonense, né? Que ficou uma coisa bem esquisita para a pessoa que precisasse a forma que seria. E eu digo a colegas vereadoras, colegas vereadores, população varjonense, que nós temos um médico essencial, muito capacitado. Eu falo isso, doutor Marcos, se você me permite, usando uma referência de uma idosa aqui de Varjão, que você acompanhou ela. Ela é muito grata pelo trabalho e ela colocou isso para mim há poucos dias. Chama-se a dona Clara Guberti. Né? Obrigado. E eu acho que o povo às vezes torce as coisas, mas não conhece a realidade do que é um médico. Né? Eu acho que você muito bem deixou claro que você acompanha as UTI, né, no Convide em Xanxerê. Então, acredito que você tem conhecimento, doutor, e muito em cima disso. Né? Então, as pessoas, às vezes, é uma crítica, uma politicagem que elas usam neste momento, infelizmente. Né? Eu podia ir buscar esse esclarecimento com o doutor, com o secretário, e nesta noite esclarecer para os colegas. Mas daqui a pouco a população vai dizer, não, ele está usando da politicagem para se beneficiar com isso. Então, ficou muito bem claro a forma que nós fizemos aqui nessa casa hoje. Quando temos dúvida, temos que buscar as informações, seja no departamento que for, saúde, educação, o que for. Né? Nós vivemos agora num momento, na pandemia, nós não podíamos fazer isso, mas como trata-se em pandemia, trata-se em saúde, nós buscamos o mais rápido possível essa informação para que chegasse a nós, vereadores, e também a nossa população varjonense. Então, deixo aqui a nossa gratidão aqui do Legislativo, né, e dizer a vocês, a secretário Alain, doutor Marcos, esta casa estará sempre aberta para quando surgir dúvidas, nós não podemos ficar com elas. Quando nós puder esclarecer, nós temos que esclarecer para nós dormir um pouquinho melhor, não ficar se preocupando, e a população também, com certeza, com isso vai abrir muitos caminhos para cada um. Obrigado mais uma vez, doutor Marcos. Fica as suas considerações finais para fazer parte. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pelas palavras, pelo espaço cedido. Né? Como falei, fico muito feliz de poder prestar esclarecimentos para a população, para vocês, para o Legislativo, e para todos que têm interesse nessa pandemia que estamos vivendo. Né? Reforço mais uma vez os cuidados, peço atenção a todos, mudamos alguns fluxos novamente de atendimento, né? Acho que tudo tem que ser adaptado, todo dia é uma novidade, a pandemia está aí há 10 meses, né? Então temos que atualizar, temos que todo dia buscar, que não tem ninguém com uma experiência vasta nisso, né? Porque são 10 meses apenas de uma doença que veio de forma avassaladora.
né? Gostei muito das colocações, obrigado, né? Agradeço a paciente também. E com certeza, como falei no final de minha fala, essa é a nossa maior alegria. É para isso que a gente trabalha, para isso que a gente estuda e para isso que a gente se dedica diariamente. Obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Marco. E esta casa estará sempre aberta para quando quiser tirar as dúvidas. Obrigado. Momento do presidente. Quero aqui inicialmente cumprimentar as colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários aqui desta Casa Legislativa, doutor Marcos, nosso médico, o Alain, nosso secretário da Saúde, que estiveram fazendo uso da palavra até então, e a toda a nossa população varjonense que nos assiste através dos meios de comunicação. Meu especial boa noite a todos. Então, dizer aos colegas que essa dúvida nós tiramos, da questão de saúde, né, desse aparelho, e sempre, quando tiverem dúvidas, não deixem de buscar informação. A informação distorcida é a pior que tem. Então, cada um tem a liberdade, como eu tenho, não porque eu sou presidente, cada vereador tem a sua liberdade, seja com o secretário, seja com o prefeito, seja com o vice, enfim, o mesmo direito que eu tenho de buscar conhecimentos, cada um de vocês tem o mesmo direito. É livre para cada um. Agradecer aqui a colega vereadora Terezinha, né? Quero que você leve os nossos agradecimentos aqui dessa Casa Legislativa, do nosso município, por os deputados que colocaram as emendas aqui pelo nosso município. É um valor alto? Não é. É um valor pequeno? Não é. É um valor para nós muito considerado, né? Seja 50 mil, seja 20 mil, seja 100 mil, o que vier para nós, para o nosso município, é um valor muito considerado. Quero que você leve os agradecimentos, como o Partido Progressista, que você faz parte, né, por eles ter dispunhado essas verbas para o nosso município. Muito bem a colocação dos 100 mil do Altair Silva para a piscina, né? Peço para todos os colegas vereadores que puder buscar com os seus deputados que tenham afinidade, né? Daqui a pouco mais 100 mil, mais de um, mais 100 mil de outro, nós chegamos quase a concluir essa obra. Colega vereador Elielson, na semana passada você falou, eu não quis também responder porque eu não tinha certeza, né? Hoje eu fui em busca de um valor aproximado que custaria essa piscina. O colega falou em torno de 2 milhões. Hoje, pode ser que passe um pouquinho de 750 mil e pode ser que não chegue. Mas acredito que, com tudo o que aumentou, ela se passa um pouco desse valor. É um projeto próximo de 750 mil. Ou dá um pouquinho mais, a menos acredito que não, né? Então, vejo que não é uma coisa difícil para ser feita, não. 100 mil já temos do deputado Altair Silva. Daqui a pouco nós conseguimos em busca de mais uns recursos e quando a gente vê, concretiza essa obra também, que é uma obra, como nós comentamos na semana passada, muito fundamental pela população, pela saúde do nosso povo de Varjão. A questão da Casan, também já dito pela colega vereadora Terezinha, infelizmente, o nosso ofício não teve valor, né? Em função de não ter a quantidade que a própria Casan preconiza, né? Você muito bem deixou claro, teríamos que ter no mínimo 1.000 cadastros e nós temos 743, né? Então, mas eu acredito assim, colegas vereadoras, colegas vereadores, que o trabalho deles, eles vão fornecer da mesma forma. Claro que a gente não tem aquilo que nós tínhamos antes aqui dentro, mas as pessoas que estavam continuam ficando, né, atendendo aqui, e quando nós precisar de coisas maiores, também o município vizinho, Ponte Serrada, acredito que nós não vamos ter problema nessa parte, não. Então, como estava, não vai mais ficar, né? Como eles adaptaram hoje, é a forma que vai ficar no momento, tá? Para deixar bem claro. Então, seria isso, colegas vereadoras, colegas vereadores. Meu muito obrigado.
Passo agora para a chamada regimental. Gilson João Berté. Presente. Edivaldo Marques, presente. Elielson Presoto. Presente. Idete Tomassoni Daniele. Presente. João Carlos Santana Gusberti. Presente. Osmar Fac. Presente. Silvânia Lautério de Souza. Presente. Terezinha Daniele Lorenzetti. Presente. Wilson Froza. Presente. Na ordem do dia não temos nada hoje. Passo agora para as explicações pessoais. Vereador Edivaldo. Então, primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos prestigia presencialmente e pelas redes sociais, e também os funcionários desta casa. Então, o assunto da moda sempre, nos últimos 10 meses, um pouco mais, um pouco menos, é essa pandemia, né? Como foi comentado aqui, para muitos parece que passou, mas muitas reuniões aqui eu frisava o que estava acontecendo, e os números estão aí novamente para mostrar que essa pandemia não passou e não vai passar tão logo, né? O vereador Joãozinho comentou ali que nós tínhamos algumas dúvidas, a questão da transmissão pela água, até ele me fez essa pergunta. Eu não sou representante da Secretaria de Saúde, eu sou apenas um funcionário. As informações que a gente tem é o que a gente lê, o que todos os funcionários e habitantes têm também, né? Como eu falei na reunião passada, pelo que eu lia, não se transmitia pela água, e agradeço aqui ao Dr. Marcos, que tem essa parte técnica, por ter passado realmente essa maneira de transmissão. A questão do respirador, quando foi tocado nesse assunto também, eu tenho conhecimento, por estar aí há tantos anos na saúde e por ter acompanhado também, tanto a compra quanto a chegada. Mas, como eu frisei, como eu não sou representante da Secretaria Municipal de Saúde, eu nem falei nada, porque quando se trata de saúde, muitas pessoas me olham como que se eu não sei de tudo. Eu não respondo pela Secretaria Municipal de Saúde, eu não respondo pela saúde. Eu tenho muitas informações por ser funcionário da saúde. Então, muitas vezes eu me abstenho de algumas respostas, porque não representa a Secretaria de Saúde, né? Agradecer aqui a grata surpresa de receber aqui o secretário de Saúde, o Alan Felipe, e o Dr. Marcos. Alan Felipe representando a Secretaria Municipal de Saúde, o executivo, né? E o Dr. Marcos representando a Associação Hospitalar de Vargião como diretor técnico. Eu acho que são essas as explicações que a nossa população precisa quando a gente tem algumas dúvidas. Como os vereadores aqui sabem, quando a gente tem algumas dúvidas, é nesses setores que a gente deve buscar essas informações, porque quando a gente não busca a informação correta, muitas vezes a gente pode passar alguma coisa que quem nos escuta pode distorcer, às vezes, alguns fatos. Então, muitas vezes, a gente se abstendo de falar, a gente acaba deixando, às vezes, não tumultuando, né? Parabenizar o trabalho que o secretário Alan Felipe faz pelo município já há muitos anos, e isto é visto, a saúde que o nosso município tem, graças a ele e a toda uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Associação Hospitalar, que a gente sabe que é uma engrenagem. As associações hospitalares e a Secretaria Municipal de Saúde não conseguem trabalhar separadamente, um precisa do outro. Então, acho que é dessa maneira que a saúde do nosso município funciona.
ao Dr. Marcos, a todos os médicos do nosso município. A gente sabe o trabalho que eles têm, a gente acompanha o dia a dia, o empenho que eles têm na questão de atendimento primário, atendimento básico na Secretaria Municipal de Saúde e na urgência e emergência quando se trata do hospital. Eu acho que é isso que tem que ter. Muitas vezes eu falo um pouquinho demais sobre a saúde, talvez porque eu trabalhe nela, e porque eu sei que as pessoas que lá estão engajadas, elas fazem o melhor todos os dias. Isso a Secretaria de Saúde e isso o hospital. A gente fica um pouco triste em debater a saúde. A saúde a gente não debate, a saúde a gente ajuda, a gente vai atrás. Muitas vezes a gente poderia fazer mais, e eu acho que é isso que todos os funcionários fazem, e é isso que o Executivo faz. E nós, vereadores, temos que fazer isso também. Porque a saúde que não é para nós, vereadores, não é para prefeito, mas sim para a nossa população. Funcionários que hoje estão, tanto na Secretaria de Saúde, quanto no hospital, são passageiras. A gente tem esse ciclo, mas as questões, eu tenho certeza que todas elas se dedicam. Se saiu alguma coisa distorcida de algum funcionário da saúde, como foi comentado, a questão do respirador, nós temos que buscar isso. Porque creio que esse funcionário deveria buscar as informações por ser funcionário primeiramente da saúde. Antes de falar qualquer coisa que envolva a saúde. E outra coisa, quando se tem ética no trabalho, muitas coisas nem se saem da Secretaria de Saúde e nem de outros setores. Então temos que ter, às vezes, algum cuidado antes de falarmos sobre o setor que estamos trabalhando, né? Então, seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao colega vereador Edivaldo pelas suas colocações, muito bem feitas. Vereadora Idete. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas vereadores, o povo que nos assiste e pelas redes sociais. Eu só quero frisar que talvez o Elielson não foi feliz nas colocações deles na reunião passada, mas eu me sinto feliz pelo que ele falou, porque só assim a gente hoje ficou sabendo das explicações, porque eu realmente não sabia. Então, o doutor Marcos, o secretário Alain, que veio colocar aqui, eu acho que isso valeu muito para nós hoje, porque, claro, talvez ele não foi feliz nas colocações, mas foi uma maneira que ele achou para falar nesse assunto, né? Então, a gente sai daqui hoje muito feliz, porque se alguém perguntar, a gente sabe dar resposta. O Edivaldo fala, às vezes, que a gente se retém de falar. Quando a gente não sabe do assunto, a gente não fala, é lógico. Mas, às vezes, não sabendo, acho que essa casa é a casa que a gente tem que falar. Porque eu não vou sair daqui, lá no hospital, perguntar, nem lá no posto de saúde perguntar nada. A minha obrigação é perguntar aqui. O povo toma conhecimento das nossas reuniões, né? Então, só quero deixar frisado que, apesar do Edivaldo, o Elielson não se sair muito bem aí, né? Mas valeu muito as colocações deles para trazer as pessoas aqui que nos orientaram e nos deixaram a par do que acontece realmente. Realmente fiquei muito feliz pela reunião de hoje. Muito obrigado. Seria só para reforçar. Obrigado, colega vereadora Idete, pelas suas colocações. Com certeza, colega, esta casa ela é para isso. Nós temos o direito e dever de representar a população, né? Mas também nós temos o direito de esclarecer aquilo que tem as dúvidas para ser esclarecida. Vereador Osmar. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, povo que nos prestigia pelas redes sociais. Também queria aqui deixar meu comentário agradecendo ao Dr. Marcos, o secretário Alain, que faz parte de uma pasta, são 3 as pastas que conduzem os pilares de uma administração, e você vem fazendo muito bem, secretário Alain, a sua parte. Eu quero também agradecer as explicações que fizeram a respeito do respirador. A dona Idete também falou que o Elielson não foi feliz. Eu acho que do jeito dele ele se expressou e as explicações aqui tiveram. Eu também queria complementar as palavras que a dona Idete disse quando a gente vai lá fora, na saúde. Repetindo as palavras do Dr. Marcos, que nunca precise, porque a gente, como passou por isso, a gente foi lá fora,
não é como é aqui no nosso município. Aqui no nosso município tem todo um carinho, tem toda uma família trabalhando por trás dos assistentes da saúde, desde o médico até a faxineira. A gente nota isso e eles fazem de bom gosto. Eu queria só aqui deixar meu recado, seria isso, meu presidente. Muito obrigado. Obrigado ao colega vereador Osmar pelas suas colocações. Vereadora Terezinha. Complementando, então, eu não achei assim que foi uma provocação o Elielson falando aqui. Talvez houve um mal-entendido de ambas as partes, né? Achei super interessante que isso aconteceu, não querendo ofender ninguém, e com certeza não se está aqui para isso. Acho que a gente tem que sempre contribuir, né? Mas muito importante que o secretário tenha vindo aqui, que o doutor Marcos tenha vindo aqui, porque eu acho que ficou muito claro para a população aquilo que ela não sabia. Todo mundo se pergunta e, às vezes, fala aquilo que não sabe, realmente. E, às vezes, para o vereador, as pessoas vêm jogando e questionando, né? E, às vezes, a gente também tenta colocar da forma que eles nos dirigiram e a gente acaba ofendendo. Com certeza, não foi essa a intenção, né? E, então, eu acho assim que valeu a explicação, e sempre que tiver dúvida, acho bem interessante que se venha a essa casa e que se coloque. E, vereador Edivaldo, a gente sempre te pergunta porque você convive com a saúde. Então, tem coisas assim que, às vezes, a gente não pede para vir o doutor ou o secretário para a Câmara, porque são poucas coisas para a gente perguntar. Se pergunta a você. Mas eu acho que, de vez em quando, é importante, quando tenha algo novo, especialmente nessa pandemia, que todo dia surge algo em que deixa a população preocupada, e todos nós preocupados. Então, porque a Covid, ela é uma palavra forte, que hoje ela assusta as pessoas por conta daquilo, do cenário que está se vivenciando. Então, todo mundo fica apavorado. E, às vezes, as pessoas se alteram, mas sem intenções. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado ao colega vereadora Terezinha. Vereador Edivaldo. Só para voltar um pouquinho, eu não estou aqui questionando as palavras do vereador Elielson. Eu só gosto de frisar que muitas vezes eu deixo de falar algumas coisas porque nem tudo eu sei. E às vezes a maneira que eu possa pôr as palavras aqui, como eu trabalho na saúde, daqui um pouco pode ter uma repercussão não muito boa. Então eu procuro às vezes não comentar, porque para não causar às vezes um efeito contrário, às vezes tentar ajudar e às vezes muitas vezes a gente é questionado na rua assim, como o vereador Elielson comentou. As pessoas nos questionam algumas coisas. Eu, principalmente, quando as pessoas vêm me questionar a questão de saúde, muitas vezes eu procuro saber o que está acontecendo na saúde e repassar para a pessoa. Muitas vezes eu não trago para esta sessão, mas este é a minha maneira de fazer. Cada vereador é que tem o direito de fazer o que acha melhor, porque aqui somos todos iguais. Não tem ninguém aqui nem mais e nem menos do que, né? Muitas vezes eu ponho algumas coisas, mas sempre respeitando a opinião do colega ou da vereadora Idete. A gente conversa, a gente discute, mas a gente sabe que existe um respeito recíproco aqui de todos, né? Então acho que tem que ser dessa maneira, né? Obrigado. Obrigado, Edivaldo. Muito bem as suas colocações. Vereador João. Já cumprimentei a Vossa Excelência, senhor presidente, e os demais. Sobre a minha pergunta ali, eu falei que comentamos muitas vezes com o Edivaldo, porque a gente sempre admira também o trabalho que ele faz, né? E ficamos naquela dúvida, daí fiz a pergunta direto para o doutor. Fiquei muito feliz pela resposta. E quero parabenizar aqui o trabalho do doutor, dizer que muitas vezes me atendeu a mim e minha família muito bem, né? Parabenizar o trabalho que vem fazendo, nossa saúde de qualidade, né? E agradecer eles pelas explicações. O colega Elielson também, quem sabe, nas suas palavras, ele não quis fazer um ato de provocação, né? E pelo menos ficou esclarecido, né?
ficamos felizes pela visita de cada um aqui nessa casa, para se expor, falar das suas opiniões, né? Isso é bom, compartilhar. Claro que tem momentos assim que a pessoa às vezes tem uma interpretação diferente das coisas, às vezes a pessoa se altera por uma coisa ou por outra, né? Isso é normal. Por uma coisa, às vezes eu também, logo que entrei nessa casa, às vezes me revoltava, porque eu via muitas pessoas cobrando, né? Falando, você como vereador, isso, aquilo, você deve cobrar, você deve fazer isso, fazer aquilo, e muitas das vezes a gente não tinha o conhecimento de muitas coisas que estaria acontecendo, né? Embora que a gente sempre enturmado aqui junto com os colegas vereadores, por isso que eu sempre falei que nunca procurei aqui nessa casa intriga com ninguém, discussão com ninguém, né? Quando tento falar alguma coisa, eu não tento fugir do assunto no que a gente está falando, né? E graças a Deus tem uma harmonia boa aqui com os colegas e os demais que estão vindo aí também, são todas pessoas do bem, que vão fazer um ótimo trabalho. Obrigado, eu agradeço ao senhor presidente por tudo nessa noite. Obrigado aí. Obrigado, vereador João, pelas suas colocações. Vereador Dilson. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e especialmente quem nos está assistindo nesta sessão hoje. Também quero agradecer também a presença aí do Dr. Marcos, que veio dar suas explicações, e o secretário Alain Felipe também, que deram suas explicações aí. Eu achei, foi muito aproveitado essa reunião de hoje, onde foi esclarecido muitas dúvidas, onde que todo mundo, nós estamos aqui para representar o povo, né? E talvez esclarecer algumas coisas. Às vezes, no momento, a gente não consegue ter a resposta junto, né? Mas é bem claro que nem os vereadores colocaram. E buscar os conhecimentos para trazer depois as explicações mais corretas, porque eu acredito que nós estamos por aí, muita gente vem cobrar, vem buscar, pedir informações, às vezes nem todas as informações a gente consegue ter para informar. Então é bom a gente ir buscar as informações e esclarecer, onde fica mais claro para toda a população, né? E é lógico que às vezes acontece algumas discussões, as conversas, né? Alguém se altera às vezes, mas isso faz parte do nosso dia a dia, onde que é melhor aproveitado talvez as opiniões de um e de outros, onde que se vai buscar as informações e se leva para colocar nas horas certas. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, colega vereador Dilson, pelas suas colocações. Vereador Eliasson. Primeiro, senhor presidente, sobre aquela obra que o senhor falou em 750 mil, não me recordo esse valor, mas aquele dia que o projeto veio para essa casa era maior o valor. Não. Os colegas, acho que não lembram. Era isso mesmo, 750 mil? Então, desculpa. Então, desculpa. 450 mil. Assim, não chegava. Então, vou me desculpar porque eu achei que era maior o valor. Então, eu quero cumprimentar também o secretário Alain, que está aqui, o Fábio, o diretor da Associação Hospitalar. E sobre o atendimento do hospital e da Secretaria da Saúde, isso ninguém discute, os colegas já falaram. Agora, a questão que o secretário falou de politicagem não cabe, não penso nisso, porque se eu quisesse fazer politicagem, eu faria antes da eleição. Não me envolvi na eleição, não fui candidato, não tem nada a ver isso. É um fato que surgiu agora, podia ter surgido nesses 10 meses. Não tem nada a ver com politicagem, não é isso. Não é esse o intuito da gente, como destacou o doutor, para complicar as coisas agora. Não é isso. Não tem. Agora, quem divulgou que tinha UTI, de repente, tinha intenção de fazer politicagem. Eu não. Eu só pedi para esclarecer isso daí. Também, a questão das fontes, é essa cobrança que a gente tem às vezes, né?
e a gente tem que trazer para cá. É uma forma de todo mundo ficar sabendo. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, as pessoas questionam, no outro dia ficam discutindo e pedindo se realmente é ou não é. Agora, eu vou falar isso num contexto geral. Até temos os colegas vereadores que se elegeram. Vargião tem um problema sério. O vereador, muita coisa, quando questiona, eu falei bem assim, ó, eu fiz uma pergunta. Entendeu? Eu não fiz uma acusação aqui, eu fiz uma pergunta. E foi muito bem esclarecido. Muito obrigado. Agora as pessoas se ofendem com isso. A educação, nós tivemos um problema sério com a educação aqui há 2 anos atrás. As pessoas se ofenderam e mandaram um monte de carta aí, dizendo que, como se eu estivesse batendo contra a educação. Para um esclarecimento não tem problema, certo? Eu não vejo tudo isso. Aí chego aqui, não pode questionar uma coisa. Uma coisa, que foi a questão do uso do respirador. Só isso que eu questionei. Ou questionamento do Colégio da Urumbeva. Parece que acabou o mundo, gente. Não é assim. Eu acho que quem está à frente dessas pastas, é chato. Eu concordo que é chato. É chato para nós em cobrar aqui também. É complicado, mas cada um tem um papel na sociedade. Cada um tem que trabalhar dessa forma. Certo? Então, infelizmente, as pessoas acham que isso é uma ofensa, que isso é uma provocação. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso, não. E tem pessoas internadas na UTI de Chapecó. A gente sabe disso. Na Unimed. É particular? Tem. Certo? E são daqui. Então é difícil, né? É difícil de você... tem coisas que não é politicagem. Isso eu não vejo como politicagem. Eu vejo uma questão simples. De você ir em algum estabelecimento, digamos assim, você vai entrar no estabelecimento, tem que comprar. Você pode olhar isso aí, não comprar. Uma coisa assim, eu ir lá e fazer... Vou falar do meu trabalho. O cara vem lá, vê o juro, vê o financiamento, faz uma simulação, e ele não faz comigo, vem aqui e faz numa outra instituição. Aí eu vou ficar revoltado com o cara? Eu acho que não é isso. Não é isso. E a cobrança, que claro, não é comparar uma cobrança com a outra, mas a cobrança que muitos deles têm no trabalho deles, nós temos aqui, como somos vereadores, também temos essa cobrança, certo? E até agora, eu não vejo nada de tão prejudicial assim que a gente trouxe aqui. De tão prejudicial assim que foi de parar o Vargião por causa disso. Então, quem tinha que responder por isso, que divulgou essa informação, né, que tinha essa questão da UTI, não fui eu. Eu não divulguei isso. Eu questionei para quê? Para esclarecer para a população. Não fui eu quem divulguei isso. Quem fez propaganda em cima disso não fui eu. Então, essa que é a situação. E a questão do nosso atendimento, e daí quando você questiona uma situação, se mistura tudo, não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que entender. Às vezes, falei aqui, se alguma palavra não foi bem colocada, tudo bem, mas não é para afrontar ninguém. Não é para afrontar ninguém, é para esclarecimento. Tema de esclarecimento. E quando eu errar, e você está errado assim, eu venho aqui e volto atrás, como o presidente falou agora do valor, e eu achei que esse valor era maior, me enganei, era 750 mil, é isso então? É isso aí. Então não tem problema nenhum com isso. Não tem problema. E eu não quero essa resposta. É as pessoas que querem essa resposta. E se fosse para mim essa resposta, eu ia lá no consultório, como fui há 15 dias atrás, e pedia para o Dr. Marcos. Certo? É para eles, não para mim. Ou na educação, na assistência social, em qualquer outro setor. Eu sentava lá com a pessoa, fazia a pergunta direta com ela. Mas é para as pessoas. É para a população de Vargião isso. Não é para mim. Eu me preocupo com essa situação. É só por isso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, colega vereador Elielso, pelas suas colocações. Vereador Silvano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores. Então,
ao secretário aqui, Alain, ao Dr. Marcos, ao Fábio também, que se faz presente, a toda a população vargionense que nos prestigia. Quero aqui só falar algumas palavras aqui que se resumem a todo esse contexto que se formou essa situação, né? O colega Elielso foi muito feliz na intenção. Esse é o meu entendimento, colega vereador. Tu foi muito feliz na tua intenção e foi muito infeliz nas suas colocações. Talvez foi isso que aconteceu. Friso aqui o que eu falei alguns meses atrás, aliás, ao que a gente comentou quando nós iniciamos aqui nessa casa, de frequentemente a gente chamar, o senhor presidente lembra disso também, fui presidente dessa casa, fiz isso, chamar os secretários aqui, de cada pasta, a cada tempo, para que fizessem as suas explanações referente aos seus trabalhos, né? Então, isso talvez não aconteceu, né? Então, tudo acaba se levando a isso. Por que eu digo infeliz na sua colocação? Me perdoe, colega vereador, mas eu friso também, que eu falei há uns 4 meses atrás, para a gente buscar informação na fonte. Porque daqui a pouco eu vou criticar, vamos citar um exemplo, tá? Eu vou criticar um secretário de obras por ter um buraco em determinada rua, e eu chego aqui, uso o microfone para fazer isso, e às vezes eu estou aqui usando o microfone e o buraco foi tapado hoje à tarde. Então é muito mais fácil eu ligar para ele ou buscar. Eu vejo aqui, até aproveitando também, saindo um pouquinho da linha de conversa, mas aqui agradecer aqui presencialmente aqui o Dr. Marcos também, o Alain, ao Fábio, né, que são pessoas maravilhosas aí que estão à frente da saúde, e que quando se fala do Covid, eu vivi isso na pele. Eu senti muito forte o que foi isso. E em momento algum, nenhum desses profissionais se pesou a me dar uma resposta ou alguma necessidade que eu tinha. E não estou dizendo aqui que talvez foi essa a colocação do nobre colega. Só que às vezes palavras acabam interferindo no trabalho de determinadas pessoas. Porque eu faço o meu trabalho, eu procuro fazer com excelência. E quando eu tenho uma crítica referente a uma coisa que eu não faço, acaba isso prejudicando o meu desenvolvimento no meu dia a dia, né? Então aqui, senhor secretário, eu elevo a palavra até a ti e digo para ti, tu é um grande exemplo aqui para o nosso município, pelo teu trabalho que tu faz bem feito para toda a sociedade. Então, quando se fala, talvez, que determinados exemplos, enfim, quando vê uma pessoa em um bar tomando uma cerveja, não significa que essa pessoa é bêbada. Erros e acertos todos nós temos aqui, né? Então, eu acho que é só a forma de colocação, o que a gente falava, o que a gente falou, o que eu tentei frisar durante esses 4 anos que eu tive aqui nessa casa, para a gente conseguir fazer um trabalho bom, um trabalho que traga frutos para a sociedade, para o povo de Vargião, né? Se é politicagem ou não, isso fica ao entendimento de cada um. Mas no meu ponto de vista, é essa forma que a gente tem que trabalhar, né? Aos colegas que vêm agora, a partir do ano que vem, 2021, que venham com essa intenção também, né? Então, como falei, né? Citei algum tempo atrás que isso fosse feito, né, que as pessoas buscassem de fontes seguras informações para nós trazer aqui nessa casa, para nós acabar não distorcendo. A pessoa que ouviu a reunião passada, talvez não esteja ouvindo essa reunião aqui. A pessoa que está ouvindo essa aqui, talvez não ouviu da reunião passada. Então, a gente acaba colocando algumas coisas para a sociedade que talvez não existe. Então, isso, citando hoje aqui essa situação da saúde, mas a gente tem vários exemplos aí, e exemplos bons para dar para toda a população, né? Então, quando o colega vereador falou não vi nada prejudicial, eu vi de certa forma, porque eu fui cobrado também por outra, eu nem ia colocar essa situação, mas vou até citar,
eu vi prejudicial para mim, quanto silvano, que eu liguei para determinadas pessoas também pedindo contribuição para nós conseguirmos comprar esse aparelho. E essas mesmas pessoas agora me ligaram, também da mesma forma me cobrando. Vocês compraram um aparelho e não vão poder usar? Vocês não têm pessoas para usar? O que vai ser feito? Até o exemplo que foi usado para mim foi bem o do carro, que você citou, colega vereador. E aí, então, em cima disso, eu dei o esclarecimento que tinha, e agora mais ainda, né, porque a gente conseguiu ver um pouco melhor, e também esclarecendo. Então, a forma que foi colocado, que foi trazido o secretário, o doutor Marcos aqui, excelente, deram uma explicação muito boa para nós aqui, para toda a população, só que talvez a forma que nós podíamos trazer eles aqui seria de outra forma, né? Com uma conversa entre todos nós aqui, vamos trazer para eles explicar, para eles falar sobre determinado assunto. Eu acredito, senhor presidente, me permita, eu acredito que o senhor não iria se opor a isso. Então seria isso, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Silvano. Vereadora Terezinha. Mas podia ter sido diferente, mas não foi. Foi de uma forma assim, né, como uma explicação. Mas assim, ó, acho que valeu muito. A gente sabe, a gente tem, e toda a população de Vargião, ela tem conhecimento do trabalho sério que vocês fazem e da capacidade que vocês têm e do quanto vocês se preocupam com a saúde de Vargião. Eu acho que não existe. Aqui em Vargião, as pessoas, elas seriam injustas se elas reclamassem da forma que elas são atendidas e como é feita saúde em Vargião. Então, talvez seja esse mal entendimento. Mas eu acho que hoje esclareceu muita coisa. E das próximas, vamos procurar trazer, então, de uma outra forma. Obrigada. Obrigado, vereadora Terezinha. Quero aqui, primeiramente, colega vereadora Terezinha, colega vereador Silvano, eu já justifiquei no início da conversa o porquê dessa forma de nós trazer hoje o secretário Alain e o doutor Marcos, né? Se fosse para nós ter uma conversa, seria hoje, entre nós, colegas, para talvez segunda-feira oficializar, né? Veja que são 15 dias que as pessoas ficam, né? Então, justamente por isso que eu tomei essa atitude, né? Não porque eu domino, porque eu sou o presidente que tem o domínio de fazer isso, mas eu teve acesso a fazer isso, né? Quero deixar muito bem claro, né? E quando for um caso que se trata de saúde, num momento que nós vivemos hoje, eu não vejo outra forma a não ser trazer da forma que nós trouxemos hoje aqui. Quero que fique muito bem explicado isso, né, para não ter problemas depois de alguém comentar da forma que foi trazido, né. Aqui eu quero dizer para o colega vereador Elias, fico um pouco constrangido quando o colega fala que houve uma mistura, né. Eu não entendo no que se refere, colega vereador, porque nós fizemos a nossa parte aqui, dando sequência dos trabalhos da forma legal, como nós havíamos combinado no início, e não houve misturas, por mim, nenhuma, nos trabalhos de hoje, né? Digo assim, nós, vereadores, somos porta-voz do povo, somos, mas nós temos que olhar como as pessoas usam nós, digo nós, vereadores, né? Tem pessoas que usam nós para meter nós na fogueira, né? E depois que se exploda. E eles tiram o deles da reta fora. Então nós temos que olhar da forma que nós conduzimos nossos trabalhos, da forma que nós temos cobrado, da forma que nós vamos colocar aqui nessa casa, né? Que eu sei que muitas e muitas pessoas só nos usam, né? Com algum problema deles, eles não vão em busca deles, buscar uma declaração, buscar um conhecimento. Ele usa quem? O vereador, o vereadora para fazer isso, né? Para eles é muito mais fácil. Então, dessa forma que eu também fui usado muitas vezes, colega vereador Elias, muitas e muitas vezes, como vereador, eu fui usado dessa forma.
né? Infelizmente, aquilo que eu digo, nós somos porta-voz do povo, claro que somos, nós somos eleitos por isso, mas nós temos que olhar a forma que nós trabalhamos com isso. Nem tudo o que eles venham falar nós podemos representar, tá? Primeiro, se busca conhecimento para ver a realidade do que está acontecendo, depois sim, depois a gente vem e usa o debate por aquilo que está acontecendo. Como eu falei no início, eu estou junto com a administração, aquilo que está certo, aquilo que está para consertar, nós temos que consertar junto. Não vou dizer que está tudo certo, né? Sempre teve e sempre vai ter coisas para nós ajustar e acertar, né? Podem ter certeza que não vi administração nenhuma fazer isso, um milagre, para fazer tudo certinho acontecer, e nós não vamos ver isso nunca. Porque como nós temos problema dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, nós temos uma administração perante o povo a mesma situação, né? Então, deixo muito bem claro isso. Nada mais havendo a tratar, convido as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima reunião, dia 7 de dezembro de 2020, nesse mesmo local e horário, e declaro encerrada esta reunião.